Eu começo hoje uma nova série de mensagens. Nós vamos refletir ao longo desses 4 domingos, 4 próximos domingos, sobre a mensagem do livro de Ruth. Não sei se você conhece bem esse livro, talvez você já tenha lido em outros momentos, mas o livro de Ruth, ele muitas vezes chama a atenção por conta de uma bela história, até em algum sentido romântica, entre uma mulher e um homem chamado Boaz. Essa história é bonita nesse livro, sim. Mas eu quero te chamar a atenção para a mensagem desse livro, que ela é maior do que isso. E eu espero que você possa compreendê-la hoje, então. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 1 do livro de Ruth. Hoje nós trabalharemos esse capítulo e eu quero falar com você sobre chegadas e partidas. A história contada no livro de Ruth nos mostra uma história permeada por graça e por providência de Deus, constantemente em ação, e especialmente resgatando uma família da tragédia na qual se encontravam. Deixa eu ler os 2 primeiros versos e você esteja atento aí, por favor. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Até aqui por enquanto, depois nós prosseguiremos. Essa história, o próprio texto está nos dizendo que ela aconteceu no tempo dos juízes em Israel. Qual foi o tempo dos juízes? Logo após terem tomado posse daquela terra e lidado com as questões relacionadas à conquista daquela terra, o povo de Israel teve que enfrentar algumas tensões que surgiram ali com povos vizinhos. E não havia naquele tempo uma espécie de governo centralizado em Israel. De tempos em tempos, o Senhor levantava esses homens que eram líderes, mais militares políticos do que líderes religiosos, embora também entrassem em ação em momentos em que o povo estava esquecido de Deus. O período dos juízes, então, foi sucedido pelo período dos reis. Então, para você entender, essa história acontece, então, antes de Saul, antes de Davi, antes de todos esses. O período dos juízes foi o mais estranho da história de Israel. Se você ler o livro de Juízes, você perceberá que foi bem estranho aquele período. Muitas coisas estranhas aconteceram ali naquela fase. Ao ponto do livro de Juízes mesmo descrever esse tempo. Se você olhar o último versículo do livro de Juízes, ele está dizendo assim, capítulo 21, versículo 25, ele está dizendo assim: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Então você pode imaginar que ambiente complicado era aquele. De modo, então, que quando nós lemos o livro de Ruth e encontramos a beleza que é encontrada nesse livro, nós podemos perceber que a história do livro de Ruth
representa um facho de luz num tempo muito obscuro, num tempo muito estranho. A história começa dizendo, Ruth 1, verso 1, começa dizendo que aquilo se deu num momento de grande fome sobre a terra. O livro dos Juízes, ele relata vários ciclos de infidelidade a Deus. Por causa da infidelidade, uma opressão de um povo vizinho vinha sobre eles. Havia um clamor por libertação e, consequentemente, um novo tempo de refrigério, e aí as coisas vinham se repetindo dessa maneira. Nós não temos como dizer com precisão no período de qual juiz a história do livro de Ruth se dá. Muitos apostam no período de Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes, porque pelo menos é o que mais salta aos olhos ali, marcado como um período de grande dificuldade, porque os midianitas destruíam qualquer coisa que os israelitas tentavam plantar. E aí eles padeceram fome naquele período. É possível que Ruth esteja nesse espaço de tempo, mas isso não será fundamental para nós entendermos a sua mensagem, não. Muito bem. Por causa desta grande fome relatada aí em Ruth, capítulo 1, um homem de Israel, ele deixou sua casa em Belém e foi morar em Moabe. É uma coisa para nós pensarmos, porque, apesar de motivada pela fome, imagine alguém se vendo numa situação difícil, precária, vivendo num lugar, ele pode decidir eventualmente mudar-se para outro em busca de condições melhores. Mas apesar de motivada pela fome, esta decisão de mudarem-se para Moabe é bastante questionável. Por que bastante questionável? Ora, os moabitas, eles eram adversários históricos do povo de Israel. Chegaram a oprimir o povo de Israel por 18 anos, segundo se vê lá em Juízes capítulo 3. Não vou voltar a esse texto agora não, só para você se situar nisso. Era um povo pagão, politeísta, adorador de Camus, Astarte, Baal-Peor. E esse homem com a sua família decidem se mudar para este lugar. Para este lugar. É curioso e questionável porque, quando nós olhamos para a história, os seus vizinhos não se mudaram. Os seus vizinhos permaneceram em Belém e enfrentaram a crise. Mas esse homem optou por partir e se estabelecer em Moabe com sua esposa e seus 2 filhos. Vamos voltar ao capítulo 1, versos 3 a 5? Vamos ver como é que se desenrola isso então? Versículo 3 diz assim: Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem marido. O que nós vemos é que esta mudança para Moabe acabou demonstrando-se custosa para aquela família. Custosa. Logo que chegam, o texto não especifica, mas a gente pode presumir que logo que chegaram, porque ele começa destacando, primeira informação, Elimeleque morreu, deixando Noemi viúva com seus 2 filhos. Com a morte do seu marido, Noemi tornou-se ainda mais complacente, imaginando que poderia continuar a viver bem no meio daquele povo pagão. Tanto que, você pode ver aí no versículo de número 4, que seus 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas.
mulheres estrangeiras, pagãs, que não havia, até o momento do desenrolar dessa história, indício de que tivessem se convertido. Se ela quisesse buscar esposas entre o seu próprio povo, não seria difícil. Não seria complicado. Mas Noemi não achou que isso era algo que ela deveria se importar. Cerca de 10 anos depois, o versículo 5 vai dizer que esses 2 filhos também morrem sem deixar filhos, restando então Noemi e as 2 noras, Ruth e Orfa. Agora, sozinha, permanecer em Moabe já não era uma boa opção. Permanecer em Moabe já era algo agora difícil. Além do que, quando você olha para o versículo 13 desse capítulo, no finalzinho do versículo 13, nós vamos perceber que Noemi parecia atribuir a morte de seu marido e dos 2 filhos e todo o seu infortúnio à disciplina de Deus. Ela diz no final do versículo 13 o seguinte: pois o próprio Senhor está contra mim. Ela parece enxergar ali já naquele momento que de alguma maneira aquilo se deu por disciplina de Deus. Voltando então para a continuação do texto, olha o versículo de número 6 aí. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Vejam vocês, ela fica sabendo, chega até ela a informação de que lá na sua terra de origem as coisas iam bem. Que Deus tinha proporcionado bem para aquelas pessoas, que haviam sido abençoados com boas colheitas. E Noemi vê nessa manifestação da graça de Deus encorajamento para voltar para Belém. Fazer o caminho de volta. Voltar para Belém. E então, nos versículos 7 a 13, ela e suas noras partem nesta viagem. Vamos ler os versículos 7 a 13. Me acompanhem, por favor. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês ficariam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito amarga para mim, muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Vejam só essa situação aqui encontrada por ela. Elas partem nessa viagem, a gente vê que existia um vínculo de afeto entre Noemi e suas noras, a tal ponto de Noemi, sabendo que a vida de uma viúva já não é fácil,
Ainda mais para uma estrangeira, o que certamente seria mais difícil, ela encoraja suas noras a voltarem para a casa de suas mães. Ela era grata pelo que elas fizeram, tanto pelos maridos, os respectivos maridos, quanto por ela mesma. E ela até fazia votos de que elas pudessem encontrar um novo casamento. Olha o versículo de número 9 aí, ela esperava por isso. Foi uma conversa cheia de emoção, como se pode perceber. Aquelas mulheres, elas se abraçam, se beijam, choram. Eu, enquanto estava lendo esse texto, eu ainda pensava assim, bem característico das mulheres mesmo, as coisas muito envolvidas com sentimentos intensos ali. As noras, elas refugaram a ideia, não, iremos com você para o seu povo. Mas Noemi argumenta que não poderia garantir maridos a elas. Noemi parece estar se referindo à chamada lei do levirato, que é quando um irmão mais velho morreria, um mais novo casaria com aquela cunhada, a fim de garantir uma descendência e um direito. Uma prática que era a realidade do povo de Israel, mas de outros povos vizinhos também, essa lei era comum entre eles ali. Mas ela sabia que era inviável isso. E ela não queria que suas noras passassem com ela pelas dores do que ela entendia ser uma disciplina. De que era algo ligado às decisões dela. Fato, olha o versículo 14. Orfa, uma de suas noras, dá um beijo nela e parte. É interessante aqui, porque, como eu disse, havia um vínculo afetivo entre Noemi e suas noras. Mas Orfa demonstra, por sua vez, não ter qualquer ligação mais forte com o Deus da família de seu falecido marido. Se você olhar no versículo 15, ele vai dizer que ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela não tinha um vínculo com essa fé da família do marido. Já no caso de Ruth, volta ao versículo 14, o finalzinho dele. Ruth não conseguiu deixar Noemi. Ao contrário, se apegou firmemente a ela. No versículo 15 se vê que Noemi a incentiva a seguir o caminho da órfã. Veja, sua cunhada. Mas aí nós vamos encontrar uma das declarações mais altruístas registradas na Bíblia, nos versículos 16 a 18. Olha esse texto, eu vou ler, você esteja atento. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Essa declaração é bonita, né? E quando você pensa que isso é uma conversa entre nora e sogra, isso salta mais aos olhos ainda. Não insista para que eu te deixe. Aonde você for, irei. Aonde você viver, viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você for sepultada, serei sepultada também. E que o Senhor me castigue se outra coisa não ser a morte nos separar. Ruth estava fazendo uma escolha para a vida naquele momento.
Não era simplesmente uma questão de solidariedade, mas era uma escolha para a vida. E ela estava escolhendo apegar-se não apenas a Noemi, mas ao povo de Noemi. E, consequentemente, ao Deus a quem Noemi servia. Ela estava fazendo uma escolha muito séria nesse momento. Com essa fala, Ruth demonstra estar disposta a abandonar tudo o que havia tudo o que havia conhecido até então. Toda a sua tradição, todos os seus costumes, tudo aquilo que ela vivenciou. E ela, naquele momento, estava abrindo-se para seguir ao único e verdadeiro Deus. Quando Noemi percebeu a firmeza da decisão de Ruth, ela não insistiu mais. E então elas chegam a Belém. Vamos ver os versículos 19 a 22 desse capítulo 1. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. O retorno de Noemi para Belém agitou o lugar. A gente pode perceber que quando partiu, ela não era uma pessoa qualquer. Ela tinha visibilidade. Não era uma pessoa desconhecida. As mulheres ficaram espantadas ao vê-la voltar sem marido, sem filhos, parecendo tão desamparada. Ela nem parecia mais aquela pessoa que um dia elas conheceram. E Noemi pede para ser chamada de Mara. Noemi significa agradável, doce. Mas ela agora supõe que Mara, amarga, seja mais apropriado dadas as suas circunstâncias atuais. Noemi diz que Deus tornou sua vida amarga. Ela olha e ela percebe a mão de Deus na sua aflição. Ela percebe a mão de Deus na sua aflição. Ela diz que havia partido cheia, versículo 21, mas o Senhor a trouxe de volta vazia. Ela entendia que estava sendo julgada por Deus, que havia trazido à tona seus pecados, colocados em julgamento. É interessante percebermos que a fala de Noemi era uma fala com emoção, mas não de revolta. Ela se submeteu ao processo de Deus. E foi como humildemente abriu espaço para que a providência de Deus entrasse em ação também sobre a sua vida. Noemi volta para Belém acompanhada de sua nora Ruth, e era o começo da colheita da cevada. É interessante observarmos que quando ela parte de lá, ela parte porque havia fome naquela terra. Mas Deus havia mudado a história de sua terra. E haveria de mudar a sua história pessoal também. Nós vamos conhecer o restante dessa história nas próximas semanas, mas deixa eu fazer algumas aplicações aqui
desse capítulo 1 para nós, meus irmãos, uma das coisas que considero relevante nós observarmos é o cuidado que precisamos ter com as direções que deliberamos tomar. É tão sério isso. É tão séria a questão das direções que nós tomamos. Esta ida para Moabe parece ter acontecido sem qualquer busca de direção de Deus. Impensada. Se pensassem bem, eles poderiam sair ali da região de Judá e migrar para outra região do próprio Israel, que tivesse menos assolada. Eles não calcularam o impacto que viver em Moabe teria sobre a vida da família. Talvez Elimeleque nem planejasse ficar lá por tanto tempo. Talvez ele tivesse calculado, olha, a gente vai, espera, ano que vem nós estamos de volta aqui, é só temporário, não é o melhor lugar, mas vai nos ajudar de alguma maneira. Mas eles acabaram ficando muito tempo. Acabaram ficando muito tempo. Os seus filhos se entrosaram com as pessoas daquela terra. E você sabe o impacto que tem quando você vive num contexto onde a questão da reverência, do temor, da busca por Deus faz parte do dia a dia, e de repente você passa a viver uma outra realidade em que ninguém está pensando naquilo. E os seus filhos agora passam a viver essa vida distante das obrigações que teriam diante de Deus, a ponto de casarem-se com mulheres pagãs, sem qualquer dificuldade. Eles talvez não planejassem ficar muito tempo, mas a sua família agora estava adaptada à nova terra. E assim passaram alguns anos, até que um dia a permanência em Moabe se tornou amarga. A morte do marido, a morte dos filhos. Mas de alguma maneira, estar naquele lugar começou a ser angustiante. Deus parece agir assim algumas vezes com a gente, retirando alguns apoios, algumas muletas, para que a gente possa se dar conta de que nós não estamos no nosso lugar. É muito importante que a gente reflita muito bem sobre a direção que nós tomamos. Muito importante. Porque a gente pode até tomar uma decisão para uma realidade distante do Senhor. Mas em algum momento, a gente vai perceber que aquilo está nos matando, está nos envenenando. É preciso ter muito cuidado com isso realmente. Mas a segunda lição que eu tiro desta passagem é que a graça do Senhor é sempre um convite para voltarmos para Ele. A graça do Senhor está continuamente nos chamando a fazermos o caminho de volta. Foi no seu sofrimento, no seu momento de maior angústia, que Noemi ouviu as notícias de que Deus havia abençoado o seu povo com boas colheitas. E ela decide voltar. Nesse sentido,
Isso me faz lembrar um pouco daquela parábola que Jesus contou do pródigo, que olha e fala assim: puxa vida, lá na casa do meu pai, a coisa é tão diferente. E ela então decide voltar para o seu povo, voltar para o seu Deus, retornar àquela vivência que um dia ela deixou para trás. Ela sabia que esta volta deveria ser algo muito pessoal e sincero. E talvez tenha sido por isso que ela tenha se sentido estimulada a dispensar as suas noras da obrigação de segui-la. Quando disse para elas: voltem para suas casas, para suas famílias, para o seu povo, para o seu Deus. Talvez você pense assim: poxa, mas ela não devia fazer o contrário? Mas Noemi precisava saber que aquilo tinha que ser uma coisa muito do coração. Muito do coração. Orfa volta, reassume a sua vida anteriormente, com sua família, com seus deuses. Mas Ruth, aquela em cujo coração, de alguma forma, esse conhecimento do Senhor estava fazendo morada, aquela que demonstra temer a Deus, ela não abre mão de acompanhar a sua sogra nessa volta. E mesmo sabendo, entendendo que o seu sofrimento era devido à disciplina de Deus, Noemi sabia que o Senhor é bom e que ela podia confiar em sua graça. Ela se anima a voltar para sua terra, porque ela sabia que Deus é bom. Ao chegar em Belém, no início da colheita, ela pôde ver com os próprios olhos a graça de Deus em ação na vida do seu povo. Ela pôde ver claramente o cenário que ela tinha na memória de quando ela tinha partido, que era um cenário difícil, mas ela volta e vê aquele cenário farto. E ela olha para aquilo e ela pode constatar claramente: Deus é bom. A graça de Deus, a bondade do Senhor, é um constante convite para dizer assim: faz o caminho de volta. A última coisa que quero destacar para você nesta mensagem é o seguinte: volte, ainda que vazio, e deixe Deus te encher novamente. Voltar vazio, colecionando perdas, não é fácil. Muitas vezes nós queremos voltar e, quem sabe, depois de ter saído de um contexto, voltar e dizer assim: olha como é que deu tudo certo para mim. Olha como é que eu estou bem. É muito difícil voltar colecionando perdas. É preciso coragem. Mas Noemi demonstrou essa coragem quando disse assim: eu vou voltar para minha terra e para o meu Deus. O orgulho poderia ter feito com que ela nunca admitisse que estava vazia. Mas Noemi entendeu que estar vazia na presença de Deus vale mais do que estar cheia longe dele. Portanto, tenha coragem de admitir quando estiver vazio. Humilhe-se diante de Deus e deixe que Ele te encha. Talvez, como Noemi,
você esteja precisando fazer o caminho de volta. É possível que, como Noemi, você tenha feito um trajeto numa direção e claramente não deu certo. Faz o caminho de volta. Retorne ao princípio do seu relacionamento com Deus. Retorne ao princípio. E veja que Deus vai te encher novamente. Ou quem sabe, você esteja na posição de Ruth, que precisa sim se colocar ao caminho de uma nova história, dizendo assim: eu nunca trilhei esse caminho, mas eu estou percebendo, eu estou entendendo que nesse caminho há vida. Faça, portanto, esse caminho, vá na direção do Senhor. Que nós possamos entender isso. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, Ele fala para os seus discípulos que sem Ele nós não podemos coisa alguma. Noemi experimentou um pouco dessa realidade andando distante junto com a sua família, colheu frutos difíceis, mas ela percebe que ela poderia voltar, receber graça do Senhor e ser cheia novamente. E nós veremos os resultados disso na vida dessas mulheres. Amém? Amém.